Eu sou o Douglas Eu Marques sou a Beca Mello. e esse aqui é mais um podcast do Professores do Presente. E o tema de hoje é muito bom, que é sobre como não se dar mal em processo seletivo. Ufa! Tema tenso. Acho que rola um papo muito legal sobre isso. Papo muito direto e a gente vai dar algumas dicas para você, profissional de educação física, não se embananar, né, dentro de um processo seletivo, numa entrevista de emprego, principalmente se você tá sem um emprego agora na pandemia, precisando de um emprego, como não estragar tudo, como não pôr tudo por água abaixo. E a gente vai dar algumas dicas. Então, se você tem interesse em melhorar aí o seu desempenho no processo seletivo, este é o momento. Participe desse podcast até o fim. Beca, qual é a primeira orientação que você daria para um professor não estragar aí o processo seletivo, não estragar a entrevista de emprego? Acho que veio até um pouco antes disso, que é no currículo, né? Eu de bater o olho no currículo, eu não preciso nem ler. Eu já falo, vixi. Porque o currículo tem 6 páginas. E que não tem nada, né? Tipo, a vaga é para tal coisa. Aí ele coloca tudo que ele fez na vida toda. Não é objetivo, né? Eu preciso saber qual a experiência dele, né? Dentro daquilo que eu procuro. Daquele objetivo, daquela vaga, né? Da área que ele está se candidatando. Ter o currículo cheio de coisa não significa que é bom. Isso não é bom. Não enche a linguiça. Não enche a linguiça no currículo. Um currículo limpo, claro, né? Sem muita cor também, sem muito... nossa, porque também banana à vista, tem gente né? Que exagera, né? Exagera, não pode. E também não pode ser muito simples, né? Não dá pra ser uma coisa que você fez lá no Word, em 5 minutos, preciso mandar o currículo aqui rapidinho e pá. Os dois extremos são ruins. Então, na produção de um currículo, você tá do lado extremo de exagero, Exatamente. É negativo. E do outro lado, você tá no exagero de... na economia... na escassez de informações, é ruim. Porque tá todo mundo esperando, querendo te conhecer, querendo saber um pouquinho mais sobre você. O currículo talvez seja o seu cartãozinho, seja a porta de primeira entrada, impressão. É a primeira impressão. Se você não consegue causar uma primeira boa impressão, a chance de você nem ser chamado para entrevista ou para participar do processo seletivo, ela é muito grande. Exatamente. Aí fica uma dica, né, de graça aí. E aí vai para a parte do processo seletivo, né? Então, acho que a segunda, né, impressão que a gente vê, analisa, é a postura, é a vestimenta, é a parte de apresentação, né? A apresentação pessoal. Se você chega para uma vaga, né, falando da educação física, para professor de futsal, para professora de ginástica, você não vai chegar de terno, né? Você não vai com a camisa social, que eu vou olhar e falar, meu Deus, acho que tá no lugar errado. E assim, e tá tudo bem, né? Acho que o ponto é você entender para que vaga eu estou indo. Exato. Né? Se eu tô indo num banco, talvez se eu for de Havaiana não vai rolar. Né? E eu tenho que entender para onde eu estou indo, né? Eu tenho que estar adequado para uma entrevista de emprego. Porém, às vezes a gente quer, na intenção de impressionar. Acaba impressionando de uma forma... porque o que passa é uma insegurança, né? Eu preciso mostrar que eu sou algo e isso já me causa estranheza. Exato. Porque se alguém já tá querendo mostrar algo que é algo muito além daquilo que ele é na entrevista e depois de contratado. Certamente ele vai começar a mostrar quem ele realmente é. Exatamente. Então, numa entrevista de emprego, eu acho que o que eu quero saber do professor é quem ele realmente é, de fato. Né? Então, ele não vai conseguir esconder isso, né? Não vai. Não por muito tempo. Não por muito tempo, né? A gente tem que sempre tentar mostrar o nosso melhor, mas sem esconder quem nós realmente somos, né? Sem negligenciar nenhum detalhe, porque os detalhes vão aparecendo com o tempo. Não tem como. Não tem como esconder. Seja autêntico, cara. Seja você. Você vai ser contratado ou não,
sendo você. Né? Mas, Beca, eu acho que ainda tem, você falou, né? O currículo e o processo seletivo. Antes disso acontecer, tem o contato da empresa com o funcionário, né? Com o candidato. Sim, o entre eles, né? Isso, entre um e outro, verdade. tem um primeiro contato. E esse contato pode parecer uma coisa boba, mas é um contato importante. Gente, o que eu tô pedindo aqui, o que eu tô orientando aqui é educação. Sim. Só educação. Então, para você que assistiu o último podcast sobre perfis comportamentais, identifique o seu perfil e perceba, né, a forma como você vai se posicionar, porque às vezes a gente manda assim: olá, fulano, tudo bem? Boa tarde. Olha, aqui é o Douglas da Esporte Conviver. Recebi seu currículo via X lugar e vai ter um processo seletivo. Gostaria de saber se você teria interesse em participar. Olha o tamanho do texto, né? Sim. Aí a pessoa às vezes responde assim: sim, me fala mais informações. Muito executor, cara. É muito executor. Beleza, você precisa saber mais informações, até para saber se você vai se candidatar ou não, mas tem que rolar um boa tarde, Douglas, tudo bem? Você? Mínimo, né? Mesmo que tudo você não se interesse, saber Obrigado bem, né? pelo convite. Olha, eu preciso saber de mais informações para saber se eu posso me candidatar ou não à vaga. Como que eu fico sabendo dessas informações? Teria condições de saber isso antes de participar do processo? E aí o Douglas ia te responder: cara, olha, tem essa informação, consigo antecipar. Outras aqui é no dia mesmo, enfim, mais detalhes é no dia. Sim. E aí você dá sequência no atendimento. Se você caga nesse... É bem essa palavra, né? Se você já caga nesse primeiro contato, a chance de você ser aquele professor que vai tratar o aluno com educação, com cortesia, com carinho, com afeto, que vai dar bom dia pro seu aluno, perguntar: e aí, como é que você está? Como é que foi o final de semana? Qual é a chance disso acontecer? Quase zero, né? Quase zero. E aí, eu não quero um professor desse, eu não chamo. Exatamente. Porque já me causa uma impressão muito negativa, né? Então, acho que montagem do currículo, primeiro passo. Sim. Segundo passo, esse contato da empresa com você, pelo amor de Deus, seja educado. E acho que o educado também, além do educado, tem o não me deixe um dia sem resposta, cara. Visualizar, né? A pessoa visualizar a mensagem e não responder. Depois de um dia, tipo, eu entendo. Às vezes, pô, tô na correria, aconteceu alguma coisa, uma horinha, 2 horinhas. Agora, no dia seguinte, é tipo, não quer. Não quer, acho que é falta de interesse. É a imagem que passa. E o que a gente tá mostrando pra vocês aqui é o outro lado da história. Sim. É a percepção. Quando eu me coloco do outro lado, eu consigo... Opa, então peraí. Se ele tá pensando isso e não é isso, se não é, eu não tô cagando pra vaga, não é isso. É que eu trabalho o dia inteiro, tô na correria louca aqui. Mandam assim, né? Meu, desculpa. Não vou conseguir te responder agora. Assim que eu sair da loucura aqui, eu te respondo. Pronto. Coloca no despertador, dá um jeito. Pronto. Mas não negligencia isso. Não simplesmente ignora. Depois eu respondo, ou ignora mesmo. Lê e não fala nem. Não fala nada. Obrigado, nesse horário eu não posso, enfim, mas agradeço o contato. Não esqueça de mim, por exemplo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Né? E ninguém sabe o dia de amanhã. E a nossa área, ela é muito pequena. Sim. A nossa área, ela é muito pequena. Né? Eu já vivenciei coisas assim de você dar risada e falar: meu Deus, como é que pode ser tão pequenininho? A nossa área, ela é pequena, todo mundo se conhece, todo mundo conhece todo mundo. Não adianta você falar: se você trabalhar num lugar e fizer alguma merda, você pode ter certeza que vão ficar sabendo. Sua imagem tá manchada. Né? Exatamente. Então, é a mesma coisa nesse sentido. Se você é aquele cara que ignora... E outra coisa, você que ainda não é formado, que ainda tá na faculdade, você também será lembrado, viu? Então, sim, fato. Haja como um profissional, mesmo na faculdade, porque já peguei vários que eu falei: meu Deus, deixa pra lá, porque lá na faculdade era assim, assado.
Exato, comportamento, depois a gente pode até de repente um dia falar só disso, né? O aluno que você foi não necessariamente diz o profissional que você vai ser. Porém, a forma como você lidava com professores e outros alunos vão determinar o que a imagem que as pessoas têm de você. Exatamente. Então você pode até não ter sido o melhor aluno, né? Mas que imagem que você passou naquele período? Exato. Foi uma imagem de relaxado, de preguiçoso, de que não fazia nada com nada, de que não gostava de estudar. Não sabia trabalhar em grupo. E aí, quem quer alguém assim? Ninguém. Você, se montar uma empresa hoje, não vai querer esse tipo de cara. Então, acorda. Show. Beleza, primeiro passo, recapitulando, currículo, contato com a empresa, aí vem pra entrevista, a apresentação pessoal. Isso. Beleza, aí ali, no momento, a apresentação pessoal é aquela imagem, né? Então, a imagem estática do professor chegando, né? Aí eu acho que tem, antes de subir pra sala de entrevista. Ali o meio, né? Ou como você... como você recepciona a pessoa ali, né? Então você chega ali na recepção. Boa tarde, vim falar com o fulano, com a Beca, com o Douglas. Tem um horário marcado tal hora, onde eu espero, você pode chamar, enfim. Exato. Sentou lá, né? Isso. E a gente sempre percebe, né, Beca? Às vezes eu marquei entrevista, ou às vezes você marcou entrevista, e aí eu tô chegando, mas quem marcou a entrevista foi você, e aí eu chego, e aí já cumprimento a pessoa, né? Fala, opa, boa tarde, tudo bem? Aí a pessoa simplesmente baixa a cabeça, balança a cabeça, ou nem responde. Olha, né? Aí eu já falo, no celular. Que maravilha, hein? Super educado, hein, meu? Aí eu já sei, eu nem conheci a pessoa. Mas você já cria uma imagem e é tudo isso. Não necessariamente você é o cara chato, antipático, ignorante, mal educado, mas é a imagem que você tá transmitindo naquela primeira impressão. Então, quer causar uma boa primeira impressão? Foque nisso tudo. Beleza. Aí o entrevistador chamou. Opa, tudo bem, Beca? Vamos lá? Vamos subir? Vamos bater um papo? Chegou, sentou lá, tá sentado de frente pro entrevistador, vai começar a entrevista. E aí eu acho que é legal, né, Beca? A gente já... isso é muito tradicional. Acho que se você for no Google e colocar perguntas que são feitas em entrevistas de emprego, você vai encontrar um zilhão de perguntas, né? Acho que o cara que vai despreparado, ele tá de brincadeira na tomateira. Não dá. Tão cedo. Ele tá de brincadeira na tomateira. Por quê? Realmente. Porque, se eu quero saber alguma coisa, acho que na era da informação, não ter a informação, não fazer algo por falta de informação, é burrice. É burrice, é desleixo, falta de interesse. Não dá pra admitir. Então, assim, vá preparado. Normalmente, o que nós perguntamos? A primeira coisa que a gente fala, né, Beca? A entrevista de emprego é pra eu conhecer você, pra eu saber quem você é. A primeira coisa que nós falamos aqui é, Beca, me fala um pouquinho de você pra eu te conhecer, né? Tirando essa parte profissional aqui, quem é a Beca? Quem é você? E posso te falar, as pessoas não... Elas focam no que elas fazem. Não é o que você faz. As pessoas não conseguem dizer quem é você. Eu não sei. A pessoa senta e aí a gente pergunta isso e ela faz assim. Quem sou eu, né? Então. Eu comecei na educação física. Você nasceu e educação física. Boa. E olha que louco, né? É cultural isso, porque se você vê há muito, muito tempo atrás, talvez, acho que na era nossa do bisavô ali, quando você perguntava quem era a pessoa, ela falava assim, oi, eu sou a Rebeca, filha do fulano, da Beltrano, do lalala. Hoje você se apresenta, oi, tudo bom? Eu sou a Rebeca, sou professora de educação física. Olha que louco. Você fala o que você faz, né? Vai mudando, isso muda, né? Claro, um monte de coisa muda. Mas é interpretação, né, cara? Se a pessoa te pergunta quem é você, ainda fala, né? A gente ainda fala fora, porque é experiência, né? Sim. Fora da educação física, a pessoa não sabe falar quem ela é. Pô, sou a Rebeca. Tenho 29 anos. Tenho um irmão, uma mãe e meu pai, moro sozinha. Sim.
Pô, tem uma gosta de andar de moto. Tem um cachorro. Tem 2 cachorros, um periquito, papagaio. Gosto de viajar. Esse é você, cara. Sim. Esse é você, não o que você faz. E tem que ser simples falar de você, né? Tem que ser simples, né? Eu gosto de conversar, gostoso. eu gosto de pessoas. Exato. Só que a maioria das pessoas não se conhecem, né? Não sabe nem o perfil comportamental, e se não sabe o seu perfil comportamental, volta lá no capítulo anterior, no episódio anterior, nós falamos sobre os perfis, e talvez seja uma forma de você se conhecer, né? Esse autoconhecimento. Né? E o restante, cara, eu sou pai da Ana Laura, pai do Theo, pô, eu moro em tal lugar, já tem tanto tempo, assim, né? Acho que é saber fazer uma mini apresentação. Exato. Treina isso com a sua mãe, treina isso com a sua esposa, espelho. com o seu namorado, no espelho, treina isso, desenvolve isso. Quem sou eu? Escreve isso, coloca todas as características que você acha que são positivas, porque, gente... São legais. Porque tem... Vamos lá. É bom. Vamos lá, gente. Adianta você falar que você... Pô, eu sou a Rebeca, gosto de balada, vou todo dia, todo final de semana, toda balada, enchendo a cara, porque eu adoro cerveja. Gente, por favor, cara. Não, isso aí ele tem que saber depois. O Douglas só ficou sabendo disso depois. Você não descobre isso na hora. E porque, assim, essas informações não são relevantes... Não são. Né? Eu acho que pra vaga, pra aquilo que o entrevistador quer ouvir. A entrevista é uma venda. E ninguém vende um tênis, por melhor que seja, e fala, olha, mas esse aqui, quando você tá correndo na chuva, a água penetra nele todinho, porque ele é de tecido. Pesadíssimo. Pô, não, você vai passar quais características? É um tênis mais confortável que tem, super flexível, leve. Então na corrida você não vai sentir nada, seu pé vai respirar muito. Quem é que vende o tênis lá, aquele tênis de corrida da Nike, fala assim, ó, mas não pisa perto de uma poça d'água, porque a água vai absorver tudo, é uma esponja, viu? Esse tênis aqui é um Bob Esponja. Ninguém vende assim. Então se você quer vender a sua imagem de uma maneira positiva, fale coisas positivas, coisas legais, né? Que acrescentem algo ali, né? E eu acho que se não é verdade, você não vai conseguir falar. Então, entenda, falar as coisas positivas não é florear o negócio e mentir. Sim, exatamente. Porque se você tentar mentir, é muito fácil de perceber pessoas que estão mentindo, né? A pessoa que está mentindo, ela fica olhando para cima, é dica para vocês que estão mentindo. Ela não consegue olhar no olho, ela olha o tempo todo para cima, ela fala pausadamente. Ela precisa pensar no que ela tá falando. Então, como é que alguém fala uma apresentação de 2 minutinhos, de 1 minuto e meio sobre você mesmo e ainda fala e não sabe falar? Você tá de brincadeira na tomateira. Não dá. Tá nervoso, gente. Não dá, não dá. Eu fico indignado. Show. E aí tá ali, naquele momento. Primeira pergunta, me fala um pouquinho de você. Depois, normalmente, a gente pergunta, cara, legal, e como é que você entrou na educação física? Por que você escolheu? E aí, normalmente, a resposta é muito parecida, né? Sempre joguei, sempre gostei de esporte. Ou meu pai sempre jogou futebol, minha mãe era da ginástica. Um professor de educação física me incentivou. Enfim, normalmente a resposta nessa pergunta ela é muito parecida, né? Acho que dificilmente vem uma coisa assim... Tipo a Rebeca Helena, né? Que a família toda inteira, de geração em geração. É formada em educação física. O restante, normalmente, é porque curtia o esporte, já estava envolvido no esporte. Então, beleza. Perguntamos isso, normalmente a gente vai para a parte profissional. Aí entra currículo, né? A gente começa a meio que revisar aquele currículo, perguntar experiência por experiência. E aí, gente, é assim... Se você não teve uma experiência positiva em um lugar, não coloque no currículo, porque o entrevistador vai te perguntar. Ele vai perguntar por que você saiu de lá. E aí você vai falar o quê pra esse cara? E aí é muito comum. Tem uma experiência lá de 3 meses na academia X da esquina. Aí a gente olha e fala, caraca. 3 meses. E essa academia X aqui... Foram 3 meses só que você ficou lá? Como é que foi a experiência lá? Aí a pessoa dá aquela pausa dramática. Tipo, foi mandado embora ou... Então, nessa academia aí,
Eu fiquei lá 3 meses, porque teve corte de gastos, Gente, não cola mais, não galera. cola mais. Apesar que agora mudou, né? Agora é a pandemia. Agora tá pandemia. A pandemia veio e aí acabou E que... aí teve corte de gasto. Corte de gasto, sempre termina no corte de gasto, verdade. Mas agora o culpado é a pandemia, né? Então, assim, a experiência não foi positiva, não coloca. A experiência não tem nada, não acrescenta em nada no seu currículo, não coloca. É o que eu falei, né? Quantidade não é qualidade. Não é qualidade. Então, você tem que colocar as experiências que foram bacanas. Por quê? Porque normalmente a gente pede no final, então, nessa academia aqui, com quem que eu falo lá pra saber um pouquinho mais sobre você, um líder seu direto? Aí lascou, né? Ferrou! Eu entrevistei lascou. uma pessoa esses dias, aí eu falei assim, não, legal, com quem que eu falo aqui, nessa academia aqui, pra ter uma referência sua? Ela foi mandada embora, hein? Aí eu falei, entendi, e quem que eu posso conversar lá? Acho que só ficou a tia da limpeza, mas assim, não sei se vai conseguir falar. Até o dono da empresa foi mandado embora também. Aí eu falei, entendi. Não, tudo bem, não tem problema não. Depois você me manda, dá tudo certo. Mas você já percebe que a pessoa não tem referência nenhuma. Não liga lá, pelo amor de Deus. Que se ligar, eu... Tô lascado. Se você tá, nem colocava no currículo. Esquece que você trabalhou nesse lugar, gente. Se você se queimou em uma empresa, esquece que você trabalhou nesse lugar. Não é positivo. Porque você vai colocar isso no seu currículo e não vai dar certo. E tem hora que as pessoas começam a querer mentir, né? O porquê que... essa empresa... Essa aí... Se eu não me engano... Amigão, foi em janeiro de 2020, né? Como é que você não lembra mais o que aconteceu? Tanta coisa. Não, é que passou rápido, né? Esse ano aqui acabou que eu não... Então, não adianta, né? E aí eu acho que é legal a gente ir pros perfis, né, Beca? Sim. Porque assim, mas tem outra coisa também nesse negócio. Não fale mal da empresa. Ai, até doeu agora. Não fale mal da empresa que você trabalhou, cara. E porque a gente vai até o final pra saber o que aconteceu. Mesmo? Conta mais. Cara, tipo, preocupados, né? É mesmo, me conta. Então tem professor que chega e fala assim, lá na academia que eu trabalhei, tinha que entrar com 10 alunos na piscina. Nossa, eu não tinha coordenador não ficava lá. E aí era uma várzea, e era tudo largado, e não tinha ninguém pra orientar, e eu ficava lá e pagava mal, e atrasava o salário. Você lascou tudo. E nós ficamos assim, né? Nossa, com aquela cara. Caramba. Entendi. Que loucura. Por que você colocou essa merda no seu currículo, meu amigo? Isso aí não é bom pro seu currículo, né? Pra você ter que falar mal depois, né? Não é uma experiência positiva, então não coloque. Não fale. Não fale mal do seu gestor. Não fale. Até porque existe um dito, não sei se é um ditado, se é um... Enfim. Quando José fala de João, eu sei mais sobre José do que Com certeza. de João. Com certeza. Então, galera, quando você fala mal de alguém, mais eu sei de você do que desse alguém. Com certeza. Então, cara, esquece essa de... vou meter o pau pra dar uma elevada. Eu quero essa empresa aqui, porque lá na outra empresa era uma merda. Era assim, as empresas, gente. Não compara, velho. Você trabalhou lá, tinha pontos positivos e tinha negativos, senão você não tinha aceitado a vaga. Com certeza. Você tinha falado, olha, essa empresa aqui eu não quero, enfim. Então, acho que a gente também precisa ter isso. Acho que não existe empresa perfeita. Não. Como não existe funcionário perfeito. Não. Né? Então, acho que eu preciso entender que eu tenho recursos e tenho interferência. Sim. E toda empresa tem seus recursos, tem seu lado positivo e tem suas interferências, tem as coisas ruins, as regras que, eu não concordava muito com isso, eu não acho isso tão legal, mas são regras, né? Não é porque eu não gosto de andar de cinto de segurança que eu vou falar, eu não vou andar porque o carro é meu. Não, é uma regra, eu andar de cinto de segurança é uma regra. Para uma questão de segurança, de sobrevivência, enfim, é uma norma. Pronto, acabou. Eu tenho que entender isso, gostando ou não. Dentro da empresa também vão existir regras que umas eu vou curtir, outras não, e eu tenho que respeitar. Então não venha para a entrevista para falar mal das regras da empresa anterior, porque isso te queima. Isso mostra um lado que o entrevistador não gostaria de ver. Hein? Show, isso foi muito importante, Beca, ressaltar.
E os comunicadores, Beca? Se você é comunicador, se não sabe o que é um comunicador, volte no episódio anterior e veja. Exato. Mas se você já viu o que é um comunicador, como é um comunicador numa entrevista, Beca? Cara, o comunicador numa entrevista, eu tenho vontade de fazer assim... Ele começa bem, né? Ele começa bem. Para, cara, porque você tava perfeito, você tava ótimo, até você tagarelar. Até ele se sentir à vontade, né? Nossa, se sentir à vontade e começa. Ele só fala, gente, até onde vai essa criatura? E às vezes até vai pra um lado positivo, mas muitas vezes afunda o pé na jaca. Exato. E aí é o extremo, né? O comunicador fala demais e aí fala coisas que não tinha sentido nenhum ele falar, que você fala, meu Deus. Não, isso não é pra falar, meu filho. Isso não precisa saber, cara. E tem o outro lado, né? Por exemplo, às vezes os analistas, né? Você vai entrevistar um analista ou até mesmo um executor, né? Acho que os dois perfis são os mais diretos. E aí você fala, pô, cara, me fala um pouquinho mais de você. Eu sou a Rebeca, tenho 29 anos e moro sozinha. E é isso. Aí fica aquele silêncio e fala, acabou, né? O entrevistador pensa, acho que ela é isso aí, né? Só, né? Porque ele fica até uns 5 segundos esperando pra ver se tem mais. Se vai rolar, não tem mais, aí a gente vai perguntando, né? E você mora com quem, né? Casado, tem filho, você tem filhos, né? Pô. Você... Não, sim, exato. Não, sim. Meu Deus. Gente. Pro comunicador aqui é uma loucura. Que conversa. Não existe conversa. Com sim, não. Não é consulta médica. Eu tô apertando você. Tá sentindo dor aqui? Exame admissional. Não. Fuma, E aqui? Não. Gente, pelo amor de Deus. É uma entrevista de emprego. É um bate-papo. É uma conversa. É uma venda. Não existe venda sim, não, sim, não, sim, não, sim. Não tem, pelo amor de Deus, para. No final vai ser não, você não está contratado. Porque no final vai ser não. E um não bem grande, né? São as entrevistas que eu digo, né? A Beca sabe o nível de uma entrevista pelo tempo. Pelo tempo. Cara. Eu entro na sala com alguém e saio em 5 minutos. Eu falo, a Beca fala, vixe, aí eu já falo. Naquele nível, sim, não. E a gente fica. Nossa, dá uma agonia de perceber a pessoa naquela cena. Gente. Aconteceu uma coisa. Quem sabe faz ao vivo sem cortes. Sensacional. Ai. A gente tentou disfarçar aqui, mas não deu certo. O nosso... Jesus. O nosso cameraman, produtor. Ai, meu Deus. Saiu fugindo aqui. Engatinhando. Nos deixou. E aí não deu pra aguentar. Tá. Finalizando a entrevista. Boa, vamos lá. Pra final da entrevista. Boa. A gente chegando ao fim do processo seletivo, da conversa, da entrevista ali, a gente começa a querer já finalizar, né, o papo. A vaga é assim. A gente passa a descrição da vaga, se tem alguma dúvida, né, se entendeu. E aí rola uma coisa que me surpreende, que eu acho que é um ponto positivo e que se você vai participar de um processo seletivo, de uma entrevista, faça isso, cara. Já. Porque você ganha um... Estamos fazendo corações um super aqui. like quando isso acontece. Que é... Conheça a empresa. Pesquise. Leia. Pesquise. Porque é lindo de ver quando um profissional chega e fala assim, olha, eu pesquisei sobre a empresa, eu vi que o método de vocês é assim. A dona é não sei o que lá. Dá vontade de abraçar esse cara, não é? A gente fica apaixonado por esse candidato, porque a gente fala, caraca, olha que cara incrível, ele pesquisou, ele foi atrás. E é uma coisa boba, que não deveria ser motivo de uau! E nós ficamos super felizes, né? E tem aquele que ainda fala, ouviu os podcasts de vocês. Esse professor, inclusive, esse professor
foi contratado. Começa semana que vem. Olha só que louco. O professor que chegou e falou assim... Ouvi os vi podcasts, você nos né? podcasts. Curti muito, o assunto bate muito com a minha ideia também, a minha proposta de trabalho. Esse cara foi contratado. Louco, né? E tava entre dois ali, eu falei, cara... E dois fortes, tecnicamente falando, né? Mas nós optamos pelo professor que... Porque tem alguma coisa que é diferente. Né? Não deveria ser, né? Não deveria. Deveria ser algo comum. Exato. Então é isso. Para você que ficou conosco até aqui, deixe sua curtida aí. Coloca aqui nos comentários, de repente, o que vocês acharam sobre as dicas que nós sugerimos aqui. Acho que foram dicas bem simples, né? A gente comentou, acho que nós comentamos o nosso dia a dia. É o que nós consideramos como uma postura adequada numa entrevista de emprego. Mas eu acho que isso já vai ajudar muito, né? Se você fizer só isso, eu tenho certeza que você não se dá mal. Não. Você não se dá mal. Mal não garante a contratação, mas não queima o filme. Não queima o filme. É isso, galera. Pra você que ficou até aqui, valeu, um grande abraço e foco no presente.